Para quem não sabe, como a Clara disse, sou mulher do Nuno Markle. Estou casada com ele há 3 anos, já vivíamos há 2 anos antes e temos um filho de 4. E é o Pedro, precisamente o nosso filho, que tirou a capa, a fotografia de capa deste livro que aqui está. E é o Nuno que escreveu as crónicas que são agora compiladas neste livro. Portanto, acredito que muitos de vocês estejam a perguntar então porque é que ela está ali a apresentar um livro para o qual nada fez. E eu quero responder-vos que está errado, porque a mulher de um escritor, neste caso em particular, um cronista, tem tudo a ver com a obra que está lá dentro. Porque quem é que acham que prepara as refeições lá em casa? Que toma conta do menino, que vai passear os cães? Quem é que faz estas coisas todas quando o autor está em sossego a escrever as suas páginas? As mulheres, dos escritores e dos cronistas. Ou alguém aqui acha que, por exemplo, essa de Queiroz interrompeu o capítulo no qual ele, Carlos Maia, descobre que a mulher desejada era a sua irmã para mudar umas fraldas? Alguém acha que isso é possível? Era impossível. Portanto, eu acho mesmo que essa de Queiroz é um grande nome da nossa literatura, mas a sua esposa, a Maria Emília de Castro, é um talento escondido que fez aquilo tudo acontecer. E é esse o papel das mulheres, dos cronistas ou dos escritores. Para além desse papel, a de mulher do Nuno, na hora em que ele está a escrever, enfim, eu tenho outra razão para estar aqui, que é explicar-vos o que é viver com um homem que tem miopia e estigmatismo. Eu já vi que há aqui mulheres que também têm homens, não é? Pronto, lá está, que vivem, e que se calhar também acontece consigo, ou consigo que está ali, não sei se está a acompanhar esse senhor ali de óculos, ou não estão. Mas podem vir a estar depois... Ah, pronto, estão. Não sei se também acontece convosco, ele agarrar-se à almofada e vocês terem que dizer, não, aqui... Porque eles têm que tirar os óculos por uma questão de comodidade. Estou aqui. Não, mas no meu caso eu gosto mesmo da minha almofada. Caramba. Aconteceu em agosto, não sei também se aconteceu convosco, aconteceu em agosto deste ano, estarmos de férias, e o Nuno dar festas nas costas de uma pessoa pensando que era eu. Epá, o que vale é que foi acima... Isto é mais por a verdade, eu comecei a massajar as costas de uma senhora. Então... O que vale é que foram as costas. Não é? Não foi nada de grave. E ainda outro caso real que aconteceu por causa do Nuno sofrer de miopia e estigmatismo, que foi ir na rua. Eu quero partilhar uma coisa convosco, espero que não saia desta sala. Ele chama-me Cuquinha na intimidade. E ele um dia, ou neste caso uma noite invernosa, viu uma rapariga a vir ao longe na nossa rua e ele achou por bem chamar-lhe ao longe Cuquinha! Cuquinha! Achando que era eu. Obviamente, a mulher passou para o passeio de em frente, com um ar assustado, segundo ele me contou. E eu senti uma grande necessidade, eu queria que mais mulheres passassem na rua naquele momento para lhes gritar Cuquinha a todas, só para aquela não achar que era demasiado estranho. Bom, depois de vos explicar o que é ter em casa uma pessoa que tem miopia e estigmatismo, eu vou contar o que é ser esposa de alguém que escreve crónicas diárias para rádio ou então semanais para um jornal. É ter um cuidado extremo com aquilo que se vai dizer e aquilo que se vai fazer, porque no dia a seguir toda a gente vai saber. Como aconteceu, por exemplo, com uma discussão que nós tivemos em casa, que depois foi partilhado com a nossa série, ou na nossa série Felizes para Sempre, uma discussão que tivemos, também as temos. Ele sai de casa irritadíssimo e gritando: não me vais ver durante muito tempo! Pá! Fechou a porta e segundos depois ele bate outra vez porque se tinha esquecido das chaves. Foi ridículo. E a verdade é que no dia a seguir há pessoas que vêm ter comigo e me dizem ainda bem que ficou tudo bem. Mas como é que as pessoas sabem? Porque ele contou na rádio. Mas para mim o caso extremo foi a tarde em que ele me acompanhou a uma consulta de ginecologia. E no dia a seguir um senhor da minha rádio, um colega, me perguntou: então, está tudo bem com o seu corpo? E eu pensei... E enfim, eu estive na consulta, mas fiquei na sala de espera, não estive lá com o médico, tipo, ele a explicar-me, então, mas... Bom, mas o que tem este livro é de facto um conjunto de crónicas que também tem um bocadinho da minha vida, porque a partilho com ele, e é essa a razão pela qual eu estou aqui. Como, por exemplo, uma história que o Nuno conta no livro e que depois terão a oportunidade de ler, que foi uma noite em que uma pessoa tentou entrar na nossa casa e tentou assaltar a nossa casa. E eu acordei o Nuno, como fazemos todas as mulheres, que acordamos o nosso homem para nos salvar. Eu disse ao Nuno: pá, entrou um homem em casa, e ele diz: deixa-me dormir, amanhã tratamos disso. Eu: não, Nuno, entrou alguém na nossa casa. E ele vai ao cimo da escada e faz o seguinte, que é uma atitude salvadora.
Não fosse o ladrão pensar que estava sozinho em casa, não é? Não, eu também sou muito bom, mas para afugentar é melhor ir mais longe e fazer mesmo. Bom, mas o episódio Tenho contado uma tosse neste livro... mortífera, assustadora para os ladrões. O episódio com que o Nuno começa o seu livro e foi um marco importante na sua vida e com o qual eu quero acabar, porque acredito que queiram escutar o Nuno aqui, foi o Nuno Markle com a carta de condução. Quando eu conheci o Nuno, foi como muitos de vocês o conheceram através da rádio, e eu era muito fã do Nuno nos anos 90, quando começou O Homem que Mordeu o Cão, de tal maneira que eu já trabalhava na Antena 3 e gravava as emissões dele para escutar quando chegava à casa. E eu morria a rir quando ele contava aquilo de que ele não tinha carta e que eram as mulheres que o iam levar a casa e que, enfim, os mecânicos falavam era com as mulheres dele ou com as amigas, até que eu fui a mulher que tive que o começar a levar a casa e tive que começar a tratar com o mecânico. E depois de ficar grávida e ter um filho, eu pensei que estava na hora de termos um Nuno Markle encartado para qualquer eventualidade que acontecesse. Nós precisávamos de um Nuno com cartas. Agora, com cartas e com carta de condução. Foram meses duros, devo dizê-lo, em escrevê-lo, enfim, a seguir as aulas dele, não é? São muitos anos sem carta, até que finalmente ele tira a carta, e muitos de vocês também acompanharam esse episódio através da rádio, quando ele finalmente consegue ter a carta de condução. Mas quero dizer-vos que fui eu, a valente, que entrou no carro do Nuno, com o Nuno encartado pela primeira vez, e fui à confiança. Eu disse-lhe: Nuno, eu vou ser a primeira a ir contigo no carro à confiança. O Nuno guia melhor do que eu confio o meu filho, enfim, a Nuno Markle. E, enfim, só para terminar, quero dizer-vos que é um exercício incrível que ele faz todos os dias, que é pegar nestas questões diárias e transformá-las em acontecimentos. E ele consegue fazer isto muito bem. A pergunta mais clichê que me fazem quando alguém me entrevista é: o Nuno Markle é tão divertido em casa como é na rádio? E eu quero dizer-vos que, enfim, ele também tem as preocupações dele e também se zanga de vez em quando, mas ele tem uma forma de ver o mundo inspiradora, e é isto que vão encontrar aqui nas Crónicas do Nuno. Obrigada. Agora, o Nuno. Agora há a parte em que eu a devia beijar, mas isso era super piroso agora aqui, epá, não. Vamos deixar essa parte para casa, querida. Se ele souber onde estou, se ele tira os óculos... Pá, desde que eu tenho os óculos está tudo bem. Obrigado por terem vindo. Este livro é uma coleção de uma série de crónicas que alguns de vocês, se calhar, terão lido na revista do Expresso, quando saíram. Eu cheguei a uma conclusão, e tu se calhar não sabias disto, mas as E houve muitas que saíram e eu não me revi exatamente nos cortes, mas eu sabia que eram necessários porque o espaço era muito limitado. O que vão encontrar aqui no livro são as versões integrais, e sendo que havia cortes todas as semanas, eu acho que toda a gente vai descobrir alguma coisa de novo aqui. E é uma seleção daquelas que eu considero que foram as melhores e falam sobre muita coisa. Isto é uma espécie de uma mini enciclopédia de inquietações, e digamos que é uma espécie de parente do A Vida em Markle, que era a rubrica que eu fazia na Antena 13 e onde falava sobre as coisas que me inquietavam, mas aqui de uma forma um bocado mais elaborada e sem rabiscos, que às vezes, pronto, o A Vida em Markle baseava-se muito em desenhos, alguns deles bastante desagradáveis à vista. Mas há aqui uma série de coisas que eu penso sobre variadíssimas coisas, umas mais sérias, outras mais cómicas. Acho que o ângulo é sempre de tentar fazer rir ou de tentar ver o lado mais ridículo da atualidade. Há muitas coisas aqui em que eu me revejo e que são mesmo as coisas em que eu acredito, e portanto eu espero que se divirtam a descobrir estas crónicas na sua versão Writer's Cut. O livro chama-se Miopia e Estigmatismo porque
Não sei. Porque é um título estúpido. Porque eu acho que houve pessoas, quando eu anunciei o livro, que no Facebook ficaram a pensar que era um livro sobre doenças dos olhos. Houve algumas reações de pessoas que disseram: pá, tenho que ler isso, pá, eu identifico muito com isso porque também sofro desse mal. E eu perguntei: pá, do que é que as pessoas estarão à espera que eu pudesse dizer sobre isso? Lembro-me daquele dia em que cumprimentei efusivamente um marco de correio, a julgar que era um amigo. Mas não, eu achei que é a minha visão das coisas. De facto, foi o subtítulo que nós encontramos para aqui. E é uma visão um bocado distorcida, primeiro porque eu sou parvo e depois porque vejo mal. E por isso, digamos que é capaz de ser um dos meus livros mais pessoais, porque vai mesmo ao âmago das questões. E eu queria, se calhar, dar-vos alguns exemplos das minhas crónicas preferidas aqui do livro. Eu acho que vocês não podem passar sem saber o que se passou na famosa noite do assalto. Mas para aí eu já devia ter o livro marcado e tudo, para não vos fazer perder tempo, mas enquanto procuro vou entreter-vos com uma pequena música. Você tenta quê? Pois é. Obrigado. Então reza assim: já aqui dissertei, isto é um teaser, porque de facto eu já disse noutra página, sobre a emoção de acordar à meia da noite com um assalto no bairro. Isto aconteceu dias antes do nosso próprio assalto. Fomos brindados primeiro com uma grande cena de ação. Nunca imaginei que semanas depois desse assalto seria eu a vítima de uma invasão domiciliária. Foi a primeira da minha vida e foi emocionante, além de me proporcionar assunto para espantar qualquer festa. Só tenho de me conter para não queimar este cartucho logo à chegada. Saber esperar pela altura ideal para disparar uma história destas num evento social é uma arte. Mas é verdade, numa destas madrugadas acordo com uma cena clássica. A minha mulher dizendo: está cá alguém em casa. E eu, seguindo o habitual guião que geralmente se vê nos filmes e séries, assumindo o papel de marido cético e balbuciando um automático: não é nada, vai dormir. Isto até eu próprio ouvir o inconfundível som da janela de correr no escritório, no andar de baixo a ser aberta. Uma vez que estávamos no andar de cima e que a evolução não dotou os cães da capacidade de abrir janelas, além de que podíamos ouvir a nossa velha cadela ressonando como um senhor de idade, partimos ambos do princípio de que naquela noite, sim senhor, era a nossa vez. O que fazer? Eu fiz algo que pode ser confundido com coragem, mas foi mera inconsciência provocada por sono agudo. Desci escadas abaixo, sem qualquer plano. Desci como desceria se o carteiro tivesse tocado a campainha. A meio da descida, a minha mulher diz o tipo de frase que uma pessoa pode passar uma vida inteira sem ouvir e que felizmente já tive o gosto de ouvir. É melhor passares pela cozinha e agarrares numa faca. Assenti. E a pequena parte da minha cabeça que estava acordada e a funcionar iniciou de imediato, e ainda antes de chegar à cozinha e abrir a gaveta, um processo de análise das várias facas que temos em casa. Para imobilizar um meliante será melhor uma de pão ou de carne? A de peixe tem uma lâmina mais fraca, mas é mais pontiaguda. Mas a de sobremesa é leve e eficiente se for aplicada de forma certeira na jugular. Este raciocínio terminou com uma simples observação que deteve a minha marcha. Isto é muito estúpido. Ideia seguinte, tentar atemorizar o ladrão mostrando-lhe que estava tudo acordado e presente lá em casa. Técnica usada, tossi uma vez. Mas não de qualquer maneira, tossi com voz grossa. Não sei o que pretendi que o assaltante pensasse. Talvez: bolas, deixa-me fugir, que este tipo está constipado, mas deve ser grande o sacana. Nessa altura regressei ao andar de cima, afinal de contas tínhamos o alarme, excepcionalmente nessa noite não estava ligado, mas podíamos usá-lo para chamar as autoridades. Premimos o botão, uma voz dentro da pequena caixa eletrónica exclama um simpático boa noite e pede a palavra-chave. Quando o sono é muito, as palavras-chave tendem a escapar-nos. Durante minutos jogámos com a senhora da empresa de alarmes aos enigmas, pouco faltando para proferirmos um "por que letra começa?". Lá nos lembrámos da palavra e 5 minutos depois, 2 simpáticos e eficientes polícias estavam a tocar à campainha e a procurar criminosos na área.
ainda há coisas que funcionam muito bem neste país. O ladrão fugiu sem levar nada. Se algum está a ler isto e a pensar em tentar a sua sorte, desista. Fervoroso partidário do provérbio, depois da casa roubada trancas à porta, estou pronto para todas as eventualidades. E tuço, caramba. Tuço que nem uma besta. Vocês não me queiram ver a tossir, pá. Esta é a história do assalto. Obrigado. A dada altura, eu decidi abrir uma empresa e fiz uma descoberta incrível sobre o mundo empresarial. Eu vou partilhar com vocês. Eu acho que este texto ficou interessante. Estou a um passo de abrir uma empresa, o que é uma maneira épica de dizer que, a conselho da minha contabilista, estou a um passo de arranjar uma solução legal para não dar de mão beijada ao Estado uma considerável porção do que eu ganho com o meu trabalho. Eu acho aceitável que abusem de mim, mas inaceitável que abusem tanto. Eu acho que o Estado já me devia convidar para jantar e ir ao cinema antes que isto comece a parecer uma violação num beco e não uma bonita e harmoniosa relação que no mundo ideal o contribuinte e o Estado deveriam ter. Hoje em dia, abrir uma empresa é uma tarefa quase tão fácil como aquecer uma pizza num micro-ondas. Existe uma instituição chamada Empresa na Hora, em que a burocracia é reduzida ao mínimo e um gato pingado como eu pode, numa questão de horas, tornar-se CEO de qualquer estaminé. O conceito de papinha feita chega ao extremo de nos ser proposta uma miríade de nomes pré-aprovados de empresas. Se quisermos inventar o nosso, demora mais até se perceber se é possível usá-lo, e se já existe uma empresa com esse nome, mesmo que usemos algo tão improvavelmente irrepetível como Miminho de Pus S.A. E é nestas coisas que se vê como Portugal é dos países mais criativos que existem. Aparentemente há uma equipa criativa paga pela Empresa na Hora para inventar nomes de empresa. Nomes que são aprovados para que o cliente só tenha de dizer quero este. Como criativo profissional, e depois de ver a dita lista, eu incluí um novo tópico na minha lista pessoal de ambições. Um dia quero criar nomes de empresas inexistentes. Olhando para a lista, vê-se que aquela malta deve divertir-se à grande e ainda por cima ser paga para isso. Ou então são lunáticos, puros e simples lunáticos, já que alguns dos nomes sugeridos roçam perigosamente a demência. Eu suponho que Alegre Chorão, por exemplo, seja um nome adequado para uma empresa de produtos para bebê, mas alguém me explica que companhia poderá decidir adotar prodígios de imaginação como Cacho Versátil, Caracol da Fama, talvez isto é para uma cervejaria neste caso, Carícia Lunar, ou Excessos à Mesa. E não me digam que este último poderia funcionar para um restaurante porque é um nome que transpira azia e indisposição. É bom saber que alguém pensou para o nome da empresa em Diálogos Góticos, com o S, e Góticos tem capa. Infelizmente, contudo, é o único nome assumidamente gótico de que os empresários góticos dispõem nesta cobiçada lista de nomes pré-aprovados, o que me dá vontade de o usar para a minha empresa só para evitar que haja um banho de sangue entre eles. Outro nome fascinante pré-aprovado, disponível e esperando ser escolhido por um jovem empresário ávido de sucesso é Fluxo Banal. Se pensarmos bem, não está mal pensado. Tradicionalmente, os portugueses têm, de um modo geral, terror à mudança e a tudo o que fuja das normas. Uma empresa chamada Fluxo Banal assegura que ali as coisas correm de forma fluida, num fluxo constante, mas sem quaisquer sobressaltos de coisas por vezes tão incómodas como a originalidade. Parece suicida, mas se refletirmos bem sobre o assunto, Fluxo Banal é um nome prodigioso e Silêncio Neutro também não lhe fica atrás. Houve também na criação desta lista um claro investimento ao nível dos tarecos. Boas notícias para quem tenha uma loja numa rotunda, Tarecos da Rotunda está disponível, numa travessa, Tarecos da Travessa, ou num cais, Tarecos do Cais. Por outro lado, quem queira vender os seus tarecos numa avenida, numa rua ou num beco, está tramado. Acima de tudo, os criativos da Empresa na Hora parecem-me ter alma de poeta. Eu não consigo perceber que a empresa poderia desejar chamar-se Teias de Orvalho. Perdão, Teias de Orvalho. Mas lá que dava um grande título para a edição de autor da estreia na poesia de uma pensionista, isso dava. Já Zumbido de Classe. Não sei bem para que daria, mas faz parte da lista e talvez isso me inspire a abrir o primeiro e elegante pronto a vestir exclusivo para pessoas que sofrem de tinitos. Portanto, isto fala
fala de muitas coisas, fala da minha crise de meia-idade, que eu não sei se a tive ou não consigo bem perceber, mas sei que dobrei os 40 anos com um texto que faz referências ao Paco Bandeira, esse texto. E quando o livro já estava quase a sair, eu achei que era melhor dizer à Clara, epá, quero acrescentar uma nota de rodapé sobre o Paco Bandeira, porque era um texto bastante simpático até sobre a ternura dos 40, então resolvi pôr um asterisco a seguir a Paco Bandeira e o rodapé diz: no tempo em que o país ainda achava que ele era bonzinho. Só para que não haja dúvidas quanto a isso. E pronto, esta é a minha mais recente caderneta de cromos, não fala... Há referências, obviamente, ao passado e aos anos 80, porque foi a altura em que eu cresci e eu acho que essa altura deu forma àquilo que eu sou e às minhas inquietações. E pronto, espero que gostem de descobrir estas crónicas. Se calhar muitos de vocês não as conheceram da revista do Expresso.